Por que que o seu trabalho é importante? Por que que as pessoas deveriam comprar o seu produto ou contratar você? É basicamente essas perguntas que eu quero falar na aula de hoje sobre um livro muito interessante do autor que se chama Simon Sinek. Ele escreveu um livro chamado Comece pelo Porquê. É um livro que fala muito sobre o propósito das pessoas, o propósito das empresas. Ele dá um exemplo muito claro que quando as pessoas vão vender os seus produtos ou vão prestar seus serviços, eles começam com o quê? Como que essas pessoas e empresas se apresentam? Nós oferecemos o melhor produto, nós oferecemos o melhor serviço, mas eles nunca falam o porquê. Por que que você deveria efetivamente fazer um negócio com eles? Então, qual que é a principal crítica aqui? É que não existe uma conexão do cliente com a empresa. Não existe uma conexão do cliente com você. Quando você fala, eu tenho o melhor produto, eu tenho o produto mais barato, eu tenho uma tecnologia de ponta, não tem uma conexão. Que quando você fala o porquê, tem que existir um sentimento. Não é só uma compra racional. Quando você vende porque você é mais barato, porque você tem uma melhor tecnologia, é algo muito racional. Existe paixão, que é basicamente o que o livro defende. Para os clientes se engajarem com você, tem que ter essa troca de emoção, essa troca de sentimentos. Bem, ele começa o livro falando dos problemas que acontecem quando não existe uma conexão emocional do cliente com a empresa. Ele inicia falando primeiramente da comoditização e guerras de preço. Que quando não tem uma conexão da empresa contigo, você acaba tendo que ficar brigando por preço. Porque se a única forma de você se diferenciar é com o que ou com o como, você não consegue se diferenciar, você é mais um no mercado, né? Então você vai estar sempre brigando por preço com o seu concorrente. A segunda questão que ele fala é da falta de lealdade do cliente. Porque se o seu concorrente ofereceu um desconto, ofereceu uma promoção ou colocar alguma perfumaria nova no produto, no serviço dele, você fatalmente vai perder esse cliente. Outra questão que ele trata é da comunicação. Quem estuda um pouco de comunicação ou já fez algum curso de venda sabe que existe um processo racional e um processo sentimental na hora da venda, da compra e da venda. Você tem que ter essa conexão com o seu cliente. Quando você não consegue colocar o seu porquê, ou você não consegue colocar o seu propósito no seu produto ou no seu serviço, o seu cliente fatalmente vai acabar esquecendo. A sua mensagem vai ser rapidamente esquecida, porque ele vai estar sendo bombardeado com ofertas toda hora, ele vai estar sempre comparando uma oferta com a outra, e se ele não consegue se conectar de alguma forma com você, 5 minutos depois da tua oferta, ele já vai ter esquecido completamente. E ele no próximo capítulo, ele faz a justificativa. Por que o nosso cérebro funciona desse jeito? Basicamente, ele faz a separação do neocórtex, que é a parte racional, do sistema límbico, que é a parte emocional. Quando você só mostra o preço, ou você só mostra a sua melhor oferta, você só usa, nós, os clientes, nós usamos só o neocórtex, só a parte racional na hora de fazer uma compra. Então a gente vai comparar vários preços, vai pegar o mais barato e às vezes você nem sabe de quem você está comprando. Principalmente em compras online. Você nem sabe quem é a empresa que tá te enviando o produto. Você vai lá no Mercado Livre, olha o melhor preço, bum, compra aí. Você nem sabe de quem é. Agora, quando você consegue ativar a parte límbica do cérebro, existe uma verdadeira conexão emocional. Então é por isso que muitos influenciadores conseguem vender muito, mesmo o produto não sendo tão bom, porque a pessoa está tão conectada com aquela pessoa que se ela vender pedra,
A pessoa vai comprar pedra dela. Acontece muito a compra pela causa da pessoa, pelo que ela defende, pelos valores que ela compartilha. No mundo digital, principalmente quando você segue uma pessoa no Instagram ou em qualquer outra, você vai acompanhar tudo que aquela pessoa defende, você vai realmente criar uma conexão com aquela pessoa. E na hora que ela faz a oferta, você vai acreditar que aquela pessoa está falando a verdade, está te oferecendo um produto ou um serviço bom. E ele explica que as pessoas não compram o que você faz, elas compram por que você faz aquilo. E elas não compram o seu produto, compram a sua crença. Então por isso, muitos desses influenciadores que oferecem aí centenas de produtos na internet, às vezes você nem está precisando muito daquilo, mas você confia tanto naquela pessoa e realmente acredita que aquilo vai ser útil para você e você acaba comprando. E aí que vem a outra explicação do sistema límbico, que é a compra por impulso. Então, quando a gente compra por emoção, acontece essa desconexão do que é racional, do que é emocional. Pode vir aí uma nova versão do iPhone que só muda a cor do telefone, mas as pessoas vão querer trocar, vão querer comprar um iPhone novo porque tem uma conexão emocional com a marca. E a partir dessa conexão emocional, o Simon criou o que ele chamou de o círculo dourado, que é basicamente 3 camadas. A primeira fala o porquê, a segunda fala como e a terceira fala o que. Então quando ele entra nos detalhes de como funciona esse círculo dourado, ele defende que o porquê é a camada mais importante de todas. Ela é fundamental nesse círculo dourado. E existem algumas características desse porquê. Primeiro, que não é sobre dinheiro. Embora o lucro seja um resultado necessário para a sobrevivência do negócio, ele não é o porquê. O porquê é a contribuição maior, o impacto que você deseja causar no mundo. Pode parecer até meio clichê, mas quando você consegue de alguma forma expor isso para as pessoas e as pessoas conseguem comprar essa causa, isso acaba sendo muito poderoso na hora das vendas. A segunda característica do porquê que ele fala que você está criando uma crença, não um objetivo. Um objetivo é algo que você alcança, mas o porquê é uma causa que você serve. Ela é constante e imutável. É quase como uma religião mesmo. É você defender dia e noite aquela situação. A terceira característica que ele coloca que a sua causa, o seu porquê tem que ser emocional e inspirador. Porque quanto mais emocional e inspirador, isso ressoa no sistema límbico das pessoas, gerando mais pertencimento e mais lealdade. A quarta característica do porquê é que isso tem que ser único. Embora muitas empresas tenham aí questões semelhantes, o porquê é a sua assinatura. É o seu branding. É aquilo que você vai fazer sempre. Não importa quantos produtos você divulgue, quantos serviços você faça, o seu branding, o seu porquê único vai estar com você, que aí já entra em conexão com a quinta característica que ele fala, que é a bússola, que é o que vai nortear todas as suas ações, tanto ações publicitárias quanto formação de novos serviços, novos produtos. E se uma ação que você toma não fica alinhada com esse porquê, essa ação deve ser questionada. Ele coloca aqui alguns exemplos de porquês poderosos. O da Apple: desafiar o status quo e capacitar indivíduos a pensar diferente. Ele citou o exemplo do Martin Luther King Jr., que é acreditar que todos os homens são criados iguais e merecem liberdade e justiça. E do TED, que é a maior empresa de eventos do mundo, que ficou mundialmente famosa na área de business e administração. O porquê do TED é ideias que merecem ser compartilhadas para inspirar e educar o mundo.
E daí ele termina com a importância de articular o porquê. Sem um porquê claro, uma organização é como um navio sem leme, à deriva, reagindo a condições de mercado ao invés de liderar. A clareza do porquê é o que permite uma empresa a inspirar seus funcionários, atrair clientes leais e inovar de forma significativa. A intenção é atrair cada vez mais pessoas para defender essa causa junto com você. Aí nós vamos para a segunda camada, que é o como, que são os valores e os processos distintivos. Aqui o como representa os princípios, os valores e os processos que um indivíduo utiliza para realizar o seu porquê. É aqui que você vai operacionalizar e colocar em prática a sua crença. E aqui nós temos as características do como fazer isso. A primeira característica são os valores em ação, que é você transformar efetivamente suas palavras em algo concreto, em algum resultado que a pessoa possa acompanhar, possa medir. A segunda característica são os seus diferenciais competitivos, que são os métodos, a cultura, a abordagem da sua empresa e como que você faz essa entrega do propósito. A terceira característica do como são os seus processos. Como que você inova, como que você atende seus clientes, como que você gerencia seus funcionários. É interessante até que a própria revista Exame, ela faz um trabalho das melhores empresas para se trabalhar. Antigamente era a revista Você S.A., que hoje nem existe mais. Quem é um pouco mais velho como eu se lembra dessa revista. E sempre tinha as melhores empresas para se trabalhar e todo mundo mandava currículo para aquela empresa, todo mundo queria trabalhar lá. Porque isso reflete o como que a empresa operacionaliza o seu propósito. Então nós temos alguns exemplos aqui das segundas camadas das empresas. Por exemplo, a Apple, com design intuitivo, simplicidade e foco na experiência do usuário. E é aqui que eles desafiam o status quo. Design, simplicidade e experiência do usuário. É aí que eles operacionalizam aquele propósito que a gente falou anteriormente. Outro exemplo é da Harley Davidson, que é com um design icônico, um som inconfundível e a construção de uma comunidade de entusiastas. E é assim que eles vendem liberdade. Ou seja, você não vai comprar apenas uma moto, você vai comprar liberdade. Você vai participar de uma comunidade de entusiastas com a marca. Vai muito além do produto. E ele finaliza a segunda camada dizendo que o como deve ser autêntico e consistente. Se uma empresa declara um porquê inspirador, mas seus comos, que são os valores e as práticas, que não refletem esse propósito, a mensagem se torna vazia e a confiança é quebrada. E é aqui que você consegue provar que o seu propósito é realmente genuíno. E aí nós vamos para a terceira camada, que é realmente os produtos e serviços. O que é o nível mais externo e visível, que se refere aos produtos ou serviços que até então, até ele ficar mundialmente conhecido com esse livro, era onde todas as empresas focavam 90% da sua energia em mostrar como o produto é bom ou como o serviço é eficiente. E ele inverteu isso, colocou isso na terceira camada, na camada mais externa, que é a menos importante das três. Efetivamente, o que é o seu produto e o que é o seu serviço. E quais são as características aqui? Que é a manifestação do propósito, os produtos e serviços são a forma concreta pelo qual o seu porquê e o seu como se materializam, que é fácil de identificar, em que quando a pessoa olha o seu produto, ela já sabe para que serve. Os resultados e as funcionalidades, que são as características, a qualidade, o preço e os benefícios que são oferecidos. E aí ele dá os exemplos, né, da Apple, que são computadores, iPhones, da Harley Davidson, moto, enfim.
Mas aqui a parte mais importante do raciocínio, que é a importância de alinhar o que com o porquê. Embora o que seja o ponto de partida para a maioria das comunicações, ele argumenta que isso deve ser o resultado de um porquê e de o como muito claros. Quando o que é uma manifestação autêntica do porquê, ele ganha significado e ressoa para toda a comunidade. Você consegue uma comunidade de clientes muito maior. Se o que não tiver alinhado com o seu propósito, a empresa perde a identidade e perde a capacidade de se inspirar. E aí que essa conexão com o cliente é perdida. Ok, entendido, mas como colocar isso na prática? O Simon define que para você conseguir construir essa sua marca, esse seu propósito, você precisa de 4 pilares: clareza, disciplina, consistência e comunidade. E aqui que tá, a clareza é importantíssima porque as pessoas elas precisam ter uma visão cristalina da sua causa. Não saber apenas o que você faz, mas saber o porquê você está fazendo aquilo. As pessoas precisam entender a razão da sua existência, da existência da tua empresa, do seu negócio, e precisa ser algo simples e impactante, que seja fácil de memorizar. E por que isso é crucial? Porque isso vai ser uma bússola para as suas decisões, que vai ser um filtro para todas as decisões estratégicas e operacionais da sua empresa, dos seus gestores. Quando você tiver várias oportunidades, isso vai te dar uma clareza em qual escolher, em qual se alinha mais a sua marca. Através dessa clareza, você vai ter uma atração não apenas de clientes, mas de funcionários que estejam alinhados com isso. E é a base para que o que você produza tenha significado. Não se torne uma coisa arbitrária, não se torne uma coisa esquecível. E o segundo pilar, que é a disciplina, que é a prática consistente e rigorosa. Porque se você for ver, o sucesso em si exige disciplina. Não existe uma forma de ter sucesso em qualquer coisa que você não precise ter disciplina. Porque com a disciplina você consegue autenticidade, você não garante que isso que você defende é uma coisa vazia, você realmente mostra que isso é vivido na sua prática. Confiança é uma coisa que você não obriga, confiança é uma coisa que é construída. Nessa nova geração, a questão da cultura empresarial é muito mais importante do que era no passado. E você acaba criando um diferencial. Quando você tem disciplina em fazer algo da mesma forma bem feito, é muito difícil alguém copiar. É muito difícil copiar uma pessoa que é disciplinada. E isso acaba sendo o seu diferencial e isso acaba se tornando uma vantagem competitiva. E o terceiro pilar é a consistência. A consistência é basicamente você pegar a palavra e o produto final e ver que todo o sistema, ver todo o trajeto do que é construído, do que é prestado, é consistente. Está realmente refletindo o propósito, está refletindo o porquê da empresa. Isso é crucial para a credibilidade. É evidente que se você fala uma coisa e faz outra, você perde totalmente a credibilidade. O reconhecimento da marca, que é o branding, que é o que a Harley Davidson e a Apple fizeram excepcionalmente bem. Obviamente a confirmação do propósito e evita confusão. Se no momento você fala uma coisa e na hora de prestar o serviço fala outra, essa falta de inconsistência gera confusão. E o último pilar, que é a da comunidade, o Simon fala que é algo que ocorre naturalmente. Quando você tem um porquê bem definido e quando você tem os 3 pilares ali bem sólidos na sua empresa, a consequência disso é que se cria uma comunidade engajada em volta dessa marca, em volta desse propósito. E essa comunidade envolve clientes, funcionários, parceiros, enfim, todo mundo que se atrai de alguma forma por essa marca. Daí ele cita por que isso é crucial, porque cria lealdade das pessoas envolvidas,
resiliência, principalmente em tempos de crise. Uma comunidade engajada e forte, ela é resiliente, ela consegue superar crises de uma forma muito mais eficaz. Acontece o que ele chama de inovação colaborativa, que é realmente um feedback ativo, é você ouvir realmente do seu cliente o que ele quer, o que ele pede para você fazer por ele. Isso é fundamental para qualquer negócio. E obviamente o engajamento, que em época de IA, você ter pessoas engajando naturalmente sem que tenha empresa comprando tráfego, comprando bots aí online. Isso é muito bom para os negócios. E na sequência, o Simon ele dá alguns exemplos de umas empresas que falharam. Falharam justamente porque colocaram o produto na frente do propósito. E ele cita grandes empresas. A primeira que ele fala é da Kodak. A Kodak foi uma empresa que por mais de um século era sinônimo de fotografia. Ela sempre foi a campeã de mercado de filme e de câmeras, com uma marca globalmente reconhecida. E ela nunca conseguiu criar um propósito muito bem específico. Ela não tinha um porquê claro. As pessoas sabiam que era realmente muito bom de tirar foto com elas. Quem é da época aí de tirar máquina com filme, você ia no mercado, comprava um filme, colocava na máquina, tirava esse filme, mandava revelar, daí depois de uns dias você pegava a fotografia revelada. A Kodak era a campeã de filmes e câmeras. E aí, como ela não tinha um propósito muito bem definido, quando se iniciou as primeiras câmeras digitais, ao invés de ela abraçar essa tendência, eles começaram a ver as câmeras digitais como uma ameaça. Então, eles tiveram dificuldade de abraçar novas tecnologias porque eles não tinham um propósito muito claro. E qual que é o exemplo que ele dá? Se a Kodak tivesse um propósito que ele dá o exemplo de compartilhar momentos. Então, não importa se fosse em filme ou se fosse em câmera digital, o foco seria compartilhar momentos. Eles tinham um propósito muito bem definido, tinham um porquê bem definido, e a Kodak estaria viva até hoje. Porém, eles não tinham um propósito claro, eles se apegaram no se apegaram no produto deles, e não conseguiram aproveitar a tecnologia. E por conta disso, o mundo mudou, eles não se adaptaram e acabaram quebrando. Enfim, em 2012, a maior empresa de filmes e fotografia do mundo faliu. Porque não tinha um propósito claro e não conseguiu abraçar as novas tecnologias. Eles viram isso como uma ameaça para o negócio deles. Outro exemplo que ele dá é da Blockbuster. Quem é aí dos anos 80, dos anos 90, sabe que a Blockbuster foi a maior empresa de aluguel de filmes do mundo. Eles tinham milhares de lojas físicas no mundo inteiro. Era aluguel de filme, na época era videocassete. Quem já teve um videocassete aí já vai denunciar a idade. E era outra empresa que não tinha um propósito específico, não tinha um porquê. O porquê deles poderia ser oferecer acesso fácil e conveniente a entretenimento em vídeo. Porém, eles eram focados unicamente em aluguel de VHS e DVDs. Até que um dia surgiu a Netflix. A Netflix surgiu como um modelo de negócio por correio. Tempo depois acabou virando streaming. E o interessante é que na época a Blockbuster teve chance de comprar a Netflix por um preço muito pequeno. Porém, eles recusaram. E por que eles recusaram? Eles acreditavam realmente que loja física era a solução. E tinha uma outra questão que a Blockbuster ganhava muito, era com multa por atraso. E a Netflix não tinha multa por atraso. Então era uma grande parte da receita que a empresa ia perder. E aí mostra que eles estavam tão cegos com o negócio deles, com o quê deles, que eles não conseguiram visualizar uma oportunidade de inovar. Eles não tinham um propósito de acesso ao entretenimento. Tanto é que eles nem conseguiram entender direito como que a Netflix iria crescer no futuro. Eles não viam realmente a Netflix como uma concorrente, como uma ameaça.
Eles simplesmente ignoraram isso. E aí o que aconteceu? Em 2010 a Blockbuster abriu falência. A maior empresa do mundo de aluguel de filmes abriu falência. E a Netflix, que era uma empresa pequenininha, hoje domina aí o mercado de streaming. E aí ele enfatiza que você ter uma empresa muito grande não é garantia de sucesso. A clareza de ter um porquê bem definido, de ter um propósito bem definido, sim, que é a âncora que permite que uma organização dure por muito tempo. E é isso, meus amigos. Esse foi um pouquinho desse livro que eu acho muito interessante. Se você quiser mais conteúdo como esse, se inscreva no canal, curta esse vídeo. Você me ajuda, eu te ajudo. A gente cresce juntos e até a próxima.